Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou o Franco e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa parte das funções trigonométricas. Principalmente vamos nos adentrar nesse mundo com o nosso ciclo trigonométrico. Então, vem comigo para a gente ver o que a gente vai visualizar sobre essas funções trigonométricas, esse ciclo trigonométrico passo a passo. Vamos lá! Então, hoje, na aula que teremos, nós vamos analisar alguns pontos principais. Entre eles, então, nós vamos analisar o que é um arco da circunferência trigonométrica, né? O que é o nosso ciclo trigonométrico que a gente tem para poder analisar, as nossas respectivas unidades de medida, né, que a gente tem dentro do arco, né? Quem são elas, né? Grau, é radiano, como que funciona isso daí? Nós vamos analisar o ciclo trigonométrico em si, porque a gente tem o nosso eixo do seno, o eixo do cosseno, eu vou montar o porquê que cada um desses respectivos valores são esses, né? O nosso ciclo trigonométrico de raio 1 e o porquê que os valores são meio, raio de 3 sobre 2 e coisas assim. E nós vamos falar um pouquinho mais adentro, já que o ciclo existe, né? Então, quantas voltas, né? Um ângulo muito grande, onde qual quadrante ele vai estar. Então, vamos comigo nessa jornadazinha aí que nós temos do nosso ciclo trigonométrico. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar dentro do ciclo trigonométrico é que existem arcos lá dentro. O que é um arco, né? Existe um segmento que nós temos, por exemplo, de A até B, dentro do nosso círculozinho. Opa, vamos pegar a canetinha, pronto. No nosso círculozinho, imagine, né? Nós temos uma circunferência. Dentro dessa circunferência, nós temos dois pontos que pertencem a essa circunferência. Entre esses pontos, a distância que a gente percorre, a gente vai chamar esses caras de arco, tá? Se nós temos, a partir da nossa circunferência, um centro, a origem, e a partir dele nós tracejamos, então, duas linhas retas aqui assim, né? São semi-retas, porque nós temos um ponto de início e não temos fim. Essa abertura entre elas é o que a gente vai chamar de ângulo, tá bom? Então aqui ó, é o nosso ângulo. E esse carinha aqui, segmento de A a B, nós vamos chamar de arco. Aí uma coisa importante ressaltar. Esse mesmo ângulo formado aqui no nosso centro, ele possui mesma medida que o nosso arco, né? Então vamos escrever, ó, nós temos mesma medida que o arco que está sendo formado, então, por esses dois segmentos de reta, tudo bem? Nós temos aqui, né, a mesma medida do ângulo, né? Então vamos lá, do ângulo. Como esse ângulo está sendo formado a partir do centro, a gente chama ele de nome especial. Ângulo do centro, nós vamos chamar ele de ângulo central. Facinho, né? Bem bonitinho, né? Pronto. Verificamos um arco, ele possui mesma abertura e mesmo tamanho. Então, se você tem uma aberturazinha a partir do centro, esse arco formado vai possuir mesma medida. Tudo bem? Beleza. Então, o que acontece? Nós falamos que o nosso segmento AB, esse tem o arco de circunferência A e B, aqui ó, que a gente chama de X, mas ele forma outro arco também. Perceba que se nós fizéssemos aqui de A até B pela parte externa, esse cara aqui ó, tem um outro segmento, que a gente vai chamar ele de Y. Esse arco, então, nós falamos de arco menor e arco maior. Normalmente, quando a gente está relatando sobre um ângulo, a gente fala sobre o nosso respectivo arco menor, tá bom? Então a gente fala sobre esse carinha bem aqui. O arco menor é o que vai gerar essa respectiva abertura. É ele que nós vamos fazer determinação de medida, de tamanho, e é ele que a gente vai chamar o nosso ângulo, né? E a medida igual. Agora, já que a gente sabe o que é o respectivo arco, né? Que tamanho que ele tem? Bem, a gente vai diferenciar de duas formas. O primeiro que nós vamos apresentar aqui hoje é o nosso grau, né? A gente tem esse símbolozinho que a gente chama de grado, grau, né? Esse cara. Ele é um arco unitário, então ele é um pedacinho que nós temos aqui, ó, de início a fim, em que a gente fala que nós temos 360 partes da circunferência, né? Um pedaço dela a gente vai chamar de 1 grau. Tá, mas Franco, por que uma circunferência tem 360 graus? Cara, isso daí vem lá da história, né? Nós temos historiadores que são os primeiros relatos, que falam do primeiro relato das primeiras sociedades, que eles descreveram, então, o círculo em 360 partes, né? Eu acredito que boa parte falando sobre as épocas do ano, né, os dias do ano, né, que nós temos entre 366 e 365 dias, né, e essa margem de erro aí. Eles datavam basicamente isso, sobre a nossa angulação quanto ao Sol. Aí, bem, nós mantivemos isso como padrão, né, na matemática, tudo bem? Então, nós vamos padronizar, então, que uma parte dessas 360, vamos gerar, então, isso de grau. Um grauzinho, então. Então, ó, o nosso arco central, ele vai ser dividido, né, entre A e B, olha lá só. Esse carinha aqui, ó, é o nosso arco central. Esse cara, ele possui um ângulo. Esse ângulo aqui é o que nós vamos falar, ele vai até um nomezinho, ó. Quando nós vamos determinar ângulo, a gente fala de onde ele começa
para onde ele passa e onde ele termina. Então é como se a gente estivesse fazendo um triângulozinho aqui quase, né? É um arco. Só que a gente sempre coloca, ó, ele começou em A, ele foi para O e depois ele foi para B. Quer dizer, então, que nós chamamos esse arco de AOB. E a gente coloca um acentozinho circunflexo exatamente onde estaria o nosso ângulo, onde estaria a nossa abertura. No caso, a nossa abertura está no centro dessa circunferênciazinha aqui. Então, nós chamamos de AOB. Tudo bem? Então, beleza. Então, ó, o nosso centro, na medida do arco da circunferência, ele é igual à medida do arco correspondente. Então, por um exemplo, se a gente tem 60 partes, né, desse 360, quer dizer então que esse ângulozinho, digamos que ele fosse de 60 graus. Quer dizer que o nosso arco de A até B, ele também vai medir 60 graus. Porque a ideia é que nós estamos dividindo essa circunferência em 360 pedaços. Se nós ocupamos 60 pedacinhos dele, então nós teremos 60 graus. Entendeu a ideia? É só uma proporcionalidade que nós temos. Uma volta completa, 360 graus. E o que aconteceria com meia volta, né? Bem, metade da volta, aí a gente analisa, né? Temos uma circunferênciazinha e o corte dela aqui. Nesse respectivo corte, então, se nós estamos ocupando a metade do arco, quer dizer que de 360 dividido por 2, nós teremos um ângulo de 180 graus. E a mesma coisa acontece aqui para baixo, né? Ficou parecendo uma pokebolazinha, né? Perfeito, teremos aqui o nosso 180 graus. Tudo bem? Bem suave, né, até agora, né? Bem tranquilo. Então, o que acontece quanto às nossas medidas? A medida de graus, ela vai ser gerada a partir do arco gerado em 360 partes. Por isso que nós temos que 1 grau, 2 graus, 3 graus e assim por diante, né? Todos os graus totalizam 360. Já o radiano é um pouquinho diferente. O nosso radiano, ele vai de uma certa abertura da circunferência. Então, olha só. Ele é um arco unitário, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Então, por exemplo, se do meu centro eu tenho daqui até um ponto que pertence à circunferência, esse carinho é o nosso raio da circunferência. Beleza. O radiano, ele vai fazer assim, né? Radiano, ele quer inventar moda na matemática, né? Ele vai fazer uma medida perpendicular a esse raio, também aqui vai medir raio, só que a abertura que está sendo gerada aqui, ó, entre eles, nesse raio, a gente chama de medida de 1 radiano. Tá. Mas, Franco, peraí, eu não entendi. O segmento é a abertura? Como é que é? Calma, eu vou te explicar passo a passo. Em teoria, esse cara aqui é mais complicadinho, porque ele é um segmento de reta, fazemos uma proporcionalidade da abertura que nós temos, é a abertura daqui para cá, em relação a esse raio. Efetivamente, olha só, se nós tivéssemos uma abertura suficientemente grande para poder gerar um arco em geral aqui, generalizado para ele aqui, então o que acontece? A ideia é de que esse arco gerado a gente pode garantir que metade do que a gente tem como ângulo é de 180 graus. Por exemplo, ele vai medir o nosso π radianos. O que é π radianos? É quando ele vai fazer uma equivalência respectiva com o nosso diâmetro. O diâmetro são 2 vezes o raio. Então, se são 2 vezes o raio, essa distância aqui seria de 2 raios. Quer dizer que esse carinha aqui teria medida de π radianos. Tá, calma, 3,14. Por que isso, né? O nosso π, ele vem como uma divisão entre o comprimento da circunferência e o respectivo raio. Imagina, nós temos aqui, ó, o nosso raio. Deixa eu apagar aqui para tirar a poluição um pouquinho visual que nós temos. Opa! Poluiçãozinha aqui, retirando um pouquinho. Pronto. A ideia é, imagina o raio. O raio, quando a gente vai comportar ele aqui dentro, nós teremos essa medida, certo? Aqui coube um raio, nós vai caber, então, 2 raios, depois vai caber 3 raios, mas olha lá, se a gente tentar prosseguir com o nosso diâmetro, falta um pouquinho, bem esse pedacinho aqui em cima. Se faltar esse pedacinho eu garanto para você, ele vale pelo menos 0,14 e alguma coisinha aí do nosso respectivo raio. Ou seja, até agora coube 3,14 e alguma coisinha do nosso raio. Quer dizer que essa proporção, então, que nós vamos ter de medida de raios, de quantos radianos são, nós teremos isso equivale a um númerozinho que a gente chama ele de π. O π é exatamente quantas vezes o nosso raio cabe em metade de uma circunferência. Então, a grande sacada é, se você quer transformar de ângulos para radianos, ângulos em grau e radianos, né, os dois são ângulos, se a gente quer fazer essa respectiva transformação, eu tenho uma sacadinha muito boa para você. Olha só, sempre considere que 180 graus equivale a π. E pronto, a partir daí então quer dizer que π radianos, certo?
O que nós queremos então desenvolver é que, se nós temos uma transformação basal, né, numa base feita, nós temos aqui o nosso 180 graus equivale a um π radiano, então o que acontece com os outros ângulos? É o que a gente vai fazer a transformação agora. Vamos lá, vamos transformar, por exemplo, 120 graus em radianos. Como fazer isso? Existe uma ferramenta na matemática que ela é poderosíssima, ela funciona para várias coisas, né? Que é a nossa regra de três simples, ou seja, uma medida de proporcionalidade. Por causa disso, então, olha só, vamos lá, vamos fazer a medida. Teremos então que uma verdade que sabemos que 180 graus ele vai equivaler a nosso π radianos. Só que o que nós queremos transformar, essa é a grande ideia. Nós, é o que temos aqui e o que queremos transformar. Nós queremos transformar 120 graus, aí vamos chamar isso daqui de x radianos. Pronto. A regra de três simples, ela utiliza uma proporcionalidade, como se fosse uma multiplicação de meios pelos extremos, né? Só que aqui nós vamos multiplicar então cruzado, como você diz, né? Cruz credo, ou alguma coisa assim do gênero. Teremos então, a partir daqui dessa proporcionalidade, sabemos então que teremos 180 vezes o nosso x. Isso daqui tem que ser igual ao nosso 120 graus vezes o nosso π. Beleza. O nosso 180 que está ali multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Quer dizer, então, que teremos que o nosso x equivale a 120 graus vezes o nosso π, dividido para o nosso 180. A gente sabe que o grau ele é uma unidade de medida, é como se fosse centímetro por centímetro. Então aqui nós já sabemos que o nosso π vai estar em radianos. Então teremos aqui uma simplificação, olha só. Podemos simplificar por 10 no numerador e no denominador. E 112 e 18 também são múltiplos de 6. Podemos simplificar por 6 também, né? Teremos 2π sobre 3. Perfeito. Como saber se você fez a sua transformação de maneira correta, né? Porque às vezes você está um pouco inseguro com a respectiva transformação do ângulo, né? De graus para radianos, de radianos para graus. Então, a melhor ideia é, tenta voltar o processo. Vamos lá, vamos analisar. E se a gente tivesse, então, como assim voltar pelo processo, Franco? Olha só, a gente não garantiu que o nosso π equivale a 180 graus? Vamos substituir o π por 180, aqui ó, bem em cima de mim, aqui ó, bem desse ladinho aqui, isso aí. Vamos lá, teremos então 2 vezes o nosso 180 dividido para 3. Olha lá o que vai gerar para a gente. 180 a gente consegue dividir por 3, olha lá. Teremos 60. E a gente sabe que 2 vezes 60 vai gerar para a gente 120 graus. Nossa transformação então está completa. Nós conseguimos transformar de radianos para graus e graus para radianos tranquilamente. E até uma certa forma da gente conseguir analisar passo a passo, tudo bem? E vamos ao nosso famigerado ciclo trigonométrico. Meu Deus, Franco, esse tanto de dados. Calma, eu vou te mostrar e te ensinar como construir tudo isso daí. O ciclo trigonométrico, ele é uma relação que nós temos dentro do nosso ciclo. Ele possui uma coisa que é garantida, né, pra gente, né? Ele sempre possui o nosso respectivo raio, é de medida 1. Uma unidade de medida. Só colocar uma unidade aqui. Perfeito. E isso é importante para a gente, porque é a partir dele que nós vamos analisar todos os outros processos. Então, olha, quando nós temos um ciclo trigonométrico, nós temos relações entre os respectivos ângulos. Eu construí aqui para a gente, para poder analisar, porque todos esses ângulos eu já transformei de radianos para graus e graus para radianos. Aqui temos, então, uma certa equivalência, né, entre eles, né? Essa equivalência, então, teremos, por exemplo, que o π sobre 3 ele equivale, né, é congruente aqui, assim, por exemplo, ao nosso ângulo de 60 graus, tem a mesma medida. O nosso 0 graus, ele também é congruente a 360 graus e ele também é congruente a 0 radianos. Então, nós temos cada uma dessas medidas aqui. Tá, mas saber o ciclo trigonométrico, ele é muito importante quando você vai trabalhar com funções trigonométricas. Então, antes da gente começar, né, a poder analisar, eu quero mostrar para você como construir isso daí passo a passo. Mas para isso a gente tem que precisar do nosso ciclo primeiro. Então, eu vou construir o primeiro quadrante com você e você vai ver que é semelhante ao segundo quadrante. E a gente vai fazendo passo a passo. O primeiro passo é, bem, no ciclo trigonométrico, nós temos dois eixos importantes, né, que nós vamos construir. No ciclo trigonométrico também é importante ressaltar que o que a gente analisa são os ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. Por que eles são ângulos notáveis? Por que se chamam assim? Os ângulos notáveis, eles são ângulos que sempre têm ocorrência na natureza. Nós, por exemplo, vamos utilizar aqui como relevância a diagonal do quadrado, nós vamos fazer um triângulo ou de 30, 60 e 90 graus, triângulo retângulo.
nós vamos ver algumas características específicas dos triângulos que eles remetem. São ângulos notáveis porque aparecem na nossa geometria plana, são ângulos que aparecem na geometria espacial, então eles são sempre recorrentes, aparecem até na geometria, né, dos elementos químicos, então das reações respectivas. O que a gente sabe é que, nossa, essa retinha aqui não ficou boa, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho para a gente. Deixa eu colocar aqui um pouco mais reto. Pronto, beleza, né? Então, ó, nós sabemos de uma coisa. Sempre a relação do nosso ciclo trigonométrico, esse eixo que está deitado, nós vamos chamar ele de eixo do cosseno. E o eixo que está aqui em cima, nós vamos chamar ele de eixo do seno. Então, perfeito. Tá, vamos entender o porquê. Os ângulos que nós precisamos montar, eles são os ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. Deixa eu só tirar esse mousezinho que está aqui assim, né? Vamos lá. Eles são os ângulos que nós chamamos de notáveis. Os notáveis, os que aparecem, nós vamos construir o ângulo de 30 graus, nós vamos construir o ângulo de 45 graus e nós vamos construir o ângulo de 60 graus. Quando a gente constrói eles, significa que nós temos uma relação entre os ângulos formados. Mas como nós vimos, né, o arco só é formado a partir de uma abertura gerada do centro. Então vamos lá, vamos construir. Nós sabemos que o nosso ciclo trigonométrico ele possui raio igual a 1. Então essa medida aqui vai ser igual a 1. Então vamos calcular agora as relações. Por quê? Qual é o tamanho que vai ter esse triângulozinho formado com essa partezinha que está junta ao nosso ângulo, nossa abertura, né? Porque a gente sabe que o ângulo formado, esse ângulo central, por exemplo, ele tem a mesma medida que ele. Então vamos acreditar que aqui é um ângulo de 30 graus, ou seja, nós temos demarcação aqui com um ângulo de 30 graus. Porque o nosso ângulo central tem a mesma medida do respectivo arco, então esse arco é de 30 graus. O que fazer? Vamos lá, vamos tentar analisar e avaliar o que nós temos aqui. Bem, se nós sabemos que o nosso respectivo raio ele equivale a 1, então, o que nós vamos ter aqui como um cateto que é adjacente, né? Lembrando, né? Cateto adjacente, ele possui uma relação de adjacência, adjunto adverbial, adjunto adnominal. São sempre termos que eles estão junto de alguma coisa. Adjacente, ele é um prefixo da língua portuguesa que nós falamos, então, para analisar algo que está junto dele, bem próximo. Então, dos catetos, né? Lembrando, né? Em um triângulo retângulo, nós temos dois catetos e uma respectiva hipotenusa. Para a gente, então, nós sabemos que esse carinha aqui, ó, esse nosso cateto, ele é o nosso adjacente. Perfeito. Nós sabemos que a nossa hipotenusa, ela mede 1. Aqui é um triângulo retângulo, então as relações métricas e trigonométricas, elas vão funcionar aqui. Então, nós temos um cateto adjacente e nós temos um cateto que nós vamos chamar ele de oposto. Perfeito. Esse mesmo cateto, nós temos uma projeção respectiva bem aqui, ó. Se a gente projetar ele para cá, ele vai ter uma certa medida aqui. Já no eixo X, nós temos uma medidazinha aqui embaixo, né? Então a gente fala que é a medida do cosseno na parte horizontal e do seno na parte vertical. Perfeito. Como que a gente vai descobrir que esse ângulo aqui ele é o de 30 graus e quais são as respectivas relações entre ele? Vamos lá, vamos analisar. O que a gente tem aqui com o nosso ângulo de 30 graus, existe a relação sempre, né, e eterna que nós temos que o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa é uma relação que existe entre o nosso seno. O seno de 30 graus, então, por que isso? Porque é o nosso cateto oposto, esse está bem aqui, ó, oposto ao ângulo de 30 graus, bem esse carinha aqui, e a nossa hipotenusa, nós temos o seno de 30 graus, ele equivale sempre a meio. Perfeito, vamos sair dessa ideia. Se nós sabemos que o seno equivale a meio, então o triângulo que nós temos formado, temos aqui, ó, esse triângulozinho. Se o cateto oposto equivale a meio e aqui vale 1, aí vamos dizer que nós não sabemos quanto que é a medida do cosseno, né? Que aqui seria x. Essa é a única coisa que nós temos que saber por medida respectiva, né? Uma simples métrica, chegamos a isso. Aí o que acontece? Toda vez que você tem um cateto em que o ângulo, ou a relação entre a hipotenusa e o cateto é de 30 graus, sempre o lado oposto é metade da sua respectiva hipotenusa. Mas como a gente chega na medida x aqui? Essa medida x nós fazemos o lendário teorema de Pitágoras. Temos que a nossa hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Vamos ter então aqui que meio ao quadrado equivale a mais, desculpa, né? 1 ao quadrado é igual, né, a meio ao quadrado mais o nosso x ao quadrado. Teremos então que 1 equivale a igual a 1 quarto mais o nosso x quadrado. Passa para o outro lado subtraindo, né? Teremos então aqui, ó, desse membrozinho aqui, bem aqui do meu ladinho, olha lá, teremos que o nosso x quadrado equivale a 1 menos 1 quarto.
Quer dizer que o nosso x quadrado equivale, então, 4 vezes 1 são 4, menos 1 são 3. Teremos 3 quartos e, finalmente, o nosso x ele vai ser uma raiz de 3 sobre 2, né? A raiz quadrada de 3 é raiz de 3 e a raiz quadrada de 4 são 2. Perfeito, encontramos o nosso cosseno e ele vem a partir do Teorema de Pitágoras. Então, a gente consegue entender que existe uma relação, então, entre os nossos catetos e a nossa hipotenusa. E, a partir daí, nós vamos construir todo o resto. Vamos lá, vamos passo a passo. Então, para esses caras que nós analisamos aqui, opa, só apagando aqui essa juventude aqui assim, pronto, sem afetar o nosso desenho por completo, né? Pronto, e esse carinha, isso, tá. Então, nós temos uma relação que nós vamos chamar de seno, uma relação que nós vamos chamar de cosseno e uma relação que nós vamos chamar de tangente. Sabemos que o seno ele é uma relação entre o nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Desculpa, pela nossa hipotenusa. O nosso cosseno é do nosso cateto adjacente dividido pela nossa hipotenusa e, finalmente, a nossa tangente ela é o nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Perfeito. Do nosso ângulo de 30 graus, encontramos meio. E nós encontramos, então, que o cosseno de 30 graus ele equivale a raiz de 3 sobre 2. Se nós já sabemos que o seno ele é uma relação do cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno o cateto adjacente sobre hipotenusa, então a nossa tangente, a tangente é uma relação, por exemplo, para a gente, né, do nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Ou a gente pode utilizar também a mesma relação de seno dividido pelo cosseno. Por que isso pode fazer, Franco? Vamos lá. O nosso seno ele não equivale ao nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa? E o nosso cosseno não equivale ao nosso cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa? Então, para a gente, esses caras aqui, a gente consegue fazer uma equivalênciazinha. Vamos lá, deixa eu mostrar para você. Da nossa equivalência, então, ó, vamos ter que se é seno sobre cosseno, quer dizer, então, que nós temos cateto oposto sobre hipotenusa dividido para... Vou colocar o dividido de forma diferente. Vamos dividir, em forma de fração aqui, né? Dividir para o nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Só que isso é uma divisão de frações. Na divisão de frações, nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Vamos inverter essa segunda aqui, ó. Multiplicando pelo inverso da segunda, vamos ter a nossa hipotenusa sobre o nosso cateto adjacente. E a gente consegue cancelar esses caras. O que vai gerar para a gente exatamente, né, o nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Então, a nossa relação de tangente. Está correto a gente descrever que o seno sobre cosseno é igual ao valor do nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente? Está correto, não tem problema nenhum, a gente pode montar isso daqui. Então, para a gente, o que nós queremos, quando nós estamos trabalhando na tangente de 30 graus, e isso serve para todas as outras, nós vamos utilizar aqui que o nosso cateto oposto, né, ou seja, o nosso seno, né, nossa relação de seno seria meio dividido para a nossa raiz de 3 sobre 2. Vamos manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, 2 sobre a raiz de 3. Simplificando esses caras. Só que nós temos aqui um problema, né, que nós vimos em propriedade de potência. Nós não podemos manter a raiz, né, no nosso denominador. Não existe esse respectivo número. Então nós vamos ter que racionalizar. Vai gerar para a gente a nossa raiz de 3 sobre 3. Pronto, teremos aqui a nossa raiz de 3 sobre 3. Já para o ângulo de 45 graus, os processos ficam muito mais simples e bem mais básicos. Porque olha só, quando nós temos então o ângulo de 45 graus, o que quer dizer é que o ângulo de 45 graus ele tem uma certa característica. Ele faz com que, como se a gente estivesse formando aqui, tanto no nosso valor do seno quanto no nosso valor do cosseno, uma diagonal de um quadrado. E olha só, aqui no caso, a nossa hipotenusa continua sendo 1, porque é o nosso raio do ciclo trigonométrico. Então vamos pensar um pouquinho. Poxa, a diagonal de um quadrado ela é sempre gerada pelo lado vezes a raiz de 2. O que nós queremos saber é exatamente, dentro desse quadradinho, o nosso respectivo lado, né? Só que a gente sabe quanto que mede a diagonal aqui. Nossa diagonal está sendo igual a 1. Então, por que igual a 1? Porque é o nosso raio, né, do nosso ciclo trigonométrico bem aqui. Se isso daqui é igual a 1, então nós vamos ter que nosso L raiz de 2 é igual a 1. Então, a raiz de 2 divide, né, teremos que L é igual a 1 sobre a raiz de 2. O que para a gente, então, temos que ter aqui uma alteraçãozinha. Temos que racionalizar? Sempre, obrigatório. Vai gerar para a gente, então, a nossa raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Então, só que se a raiz de 2 sobre 2 é o nosso lado, quer dizer que, como é um quadrado, tanto na parte superior vertical
raiz de 2 sobre 2, e tanto na parte horizontal, né? Aqui nós teremos raiz de 2 sobre 2. Então, ó, tanto o nosso seno quanto o nosso cosseno de um ângulo notável vai ser raiz de 2 sobre 2. E sabemos que a tangente, ela nada mais é do que o seno sobre o cosseno. E como seno como sobre o cosseno, o mesmo número, teremos isso igual a 1. Por quê? O seno sobre o cosseno tem o mesmo valor. O número dividido por ele mesmo, sempre igual a 1. Cuidado com zero, tá? Quando eu falar isso. Bem, a gente tem aqui, então, finalmente o nosso ângulo de 60 graus. E a partir deles, nós vamos construir todos os outros ângulos do nosso ciclo trigonométrico. Qual é a grande ideia aqui, então? Nossa ideia é, se nós temos o seno e o cosseno, perceba, ó, nós estamos aqui de forma crescente, né? Aqui chegou no raiz de 2 sobre 2. E o nosso seno de 60 graus, ou cosseno de 60 graus, ele vai utilizar a mesma ideia, né, e premissa que nós tivemos, por exemplo, do de 30 graus. A diferença entre ele é o seguinte. Nós temos um ângulozinho de 60 graus, aproximadamente aqui. Ele também gera um ângulo de 30 graus aqui. E aqui gera o nosso ângulo de 60 graus, é o nosso arco, porque sabemos que o ângulo de 90 graus está sendo formado pelo cruzamento dessas duas retas, né, ali exatamente no nosso centro da circunferência. Então, esse cara formando 60 graus quer dizer que esse cara aqui é um ângulo de 30. E, poxa, nós já sabemos a medida dele de acordo com a hipotenusa igual a 1. Vamos lá. Então, a gente meio que repete. Opa, pagamos demais aqui. Teremos aqui, ó, nosso ângulo de 30. Se a nossa hipotenusa mede 1, a gente já sabe que esse cateto oposto aqui vai medir meio. E nós já calculamos também que aqui é a raiz de 3 sobre 2. O que fazer, então, agora? Bem, agora é só correr para o abraço, porque a gente pode projetar esse cara aqui. Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui para ficar bonitinho para a gente. Pronto. Projetando esse carinha aqui, olha lá. Teremos, então, esse pedaço aqui vai medir a nossa raiz de 3 sobre 2. E esse pedaço aqui vai medir meio. Só que olha lá, horizontalmente a gente tinha conversado que esse é o nosso valor do cosseno e verticalmente o nosso valor do seno. Logo, teremos então que o seno relacionado a 60 graus será a nossa raiz de 3 sobre 2. O nosso seno vai ser igual a meio. E finalmente agora nós temos o seno sobre o cosseno, né? Então vamos lá. Teremos a nossa raiz de 3 sobre 2 para gerar a nossa tangente, né? Dividido por meio. Essa é a nossa tangente de 60 graus. Então, como nós temos essa relação, nós temos então, né, raiz de 3 sobre 2 dividido para meio vai ser a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Olha lá, cancelamos esses dois carinhas, sobra só para a gente a raiz de 3. Então, para você, né, que gosta aí de memorizar, né, temos várias musiquinhas ao tom do Jingle Bells. E, felizmente, nessa aula de hoje eu não vou cantar para você, pode ficar tranquilo. Tá? Terror auditivo, não hoje não, né? Então, ó, teremos aqui, ó, nossa tabelinha trigonométrica do nosso primeiro quadrante. E nós vamos construir, então, o nosso ciclo trigonométrico nos outros quadrantes a partir desse. Só que como que a gente vai analisar cada um desses pedaços, né, que a gente tem? A ideia principal é, no primeiro quadrante, nós tivemos a construção dos ângulos aqui, que formados, e só apagar aqui para ficar bonitinho. Aqui, pronto. Nós fizemos os ângulos notáveis daqui. O ângulo de 30 graus, nós fizemos o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. O que nós vamos analisar para poder transformar para os outros, as outras marcas de arco, então, no nosso segundo, no nosso terceiro quadrante, é a abertura daqui para cá foi de, bem, nós sabemos que aqui é um ângulo de 90 graus. De 90 para 60 nós não abrimos 30 graus, não é a diferença? Quer dizer que para cá, para ser simétrico, teremos também a mesma diferença. 90 para 30 são 120. De 60 para 45 eu diminuo 15, quer dizer que eu vou ter que aumentar 15 aqui, 135. De 45 para 30 eu diminuo 15, só que para cá ele é simétrico, né? Então eu vou ter que aumentar para 150. E finalmente, de 0 para 30 aumentei 30, quer dizer que para cá eu vou aumentar 30 também, teremos 180 graus. E nossa, essa mesma continha vai ser feita todas as vezes. Nós fazemos pela abertura. Por exemplo, do início, né? Nós abrimos 30 graus aqui para cá no primeiro quadrante. Então, abrindo 30 graus, teremos o nosso 210. De 30 para 45, nós aumentamos 15 graus. Quer dizer que teremos, então, de 210 aumentado 15, 225. E, finalmente, do 45 graus para 60 graus, quer dizer que aumentamos também 40, né? Teremos, então, o nosso 240. E, finalmente, nós teremos do nosso 60 para 90 graus, nós aumentamos aqui, então, 30 graus. Quer dizer que 240 mais 30 são 270. Tudo isso eu estou fazendo em graus, porque facilita um pouco o processo, mas a gente consegue transformar isso também em radianos.
Aqui nós teremos então, ó, a mesma ideia. Vamos aumentar primeiro 30 graus, vai gerar para a gente 300. Depois vamos aumentar 15 graus, são 315. Aumentando 15 graus, teremos 330 e finalmente os nossos 360 graus. Temos o nosso ciclo trigonométrico formado. Só que olha só que interessante. Imagine uma folhinha de papel circular que você dobrou ela em 4 pedaços. O primeiro pedaço que nós analisamos cada um dos ângulos está aqui, ó, no nosso primeiro quadrante. Isso quer dizer que todos os ângulos formados em valor de seno, cosseno e tangente também estão relacionados ao nosso primeiro quadrante. Esse cara aqui, por exemplo, ele tem relação com o nosso de 150 graus, que tem relação com o de 210, que por sua vez tem relação com o nosso 330. Ou seja, o que nós construímos agora é exatamente esse círculozinho que eu tinha mostrado aqui no início, né? É o primeiro impacto aqui para a gente. Cada um deles tem uma relação. Olha lá, o nosso ângulo de 30 graus sendo relacionado com 150, finalmente com 210, e aqui nós temos o nosso 330. Isso acontece com todos os outros ângulos, né? Nas nossas respectivas criações do ciclo trigonométrico. Tudo bem? E aqui, ó, eu coloquei a tabelinha, né? Aqui eu só adicionei também a nossa cotangente, mas acredito que não vai ser tão necessário por ainda, né? Vamos ver funções inversas, né, em outro momento. Então, sabendo que nós temos o ciclo trigonométrico, o que, que acontece quando nós temos uma rotação, um ângulo suficientemente grande? Por exemplo, em qual quadrante está um ângulo de 1.200 graus, né? Vamos tentar fazer isso transformando a partir do respectivo ângulo, né, de graus. Olha só a ideia. Poxa, como que eu vou descobrir onde que está no 1.200 graus? Você está no primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto quadrante, né? Os quadrantes são os pedaços do nosso ciclo trigonométrico. A ideia é, poxa, o que eu sei é que o ciclo trigonométrico ele é dividido em uma volta é 360 graus. Então, acho que não custa nada a gente tentar dividir esse cara por 360 graus. Vamos lá, vamos dividir por 360, né? Simplificando aqui. Ambos são divisíveis por 6, né? Então, isso daqui é a mesma coisa. 120 dividido para 6 são 20. E nós temos aqui, ó, e 36 dividido para 6 são 6. Ambos são divisíveis por 2, né? Quer dizer, então aqui que nós teremos 10 dividido para 3. Opa, ficou tranquilo agora. O que, que significa isso, né? Olha só. Quer dizer, então, que nós temos 3 vezes 3 vai gerar para a gente 9, menos 1, né? Tá. O que, que acontece aqui? Nós temos um resto. Significa que nós temos 3 voltas completas aqui do nosso ângulo desse ângulo de 1.200. Então vamos analisar. Poxa, o que eu sei é que foram 3 voltas. Então olha só. 3 vezes 360 gera para a gente, então, ó, 1.080 graus. Beleza, 1.080 graus. Se gera 1.080 graus, quanto que falta, então, para o nosso 1.200? Então, o que gera para a gente é isso aqui. Pode ser reescrito, por exemplo, como 1.080 mais 120 graus? Perfeito. Nós temos então, ó, 3 voltas. E aqui nós temos mais, olha o mousezinho aqui atrapalhando, mais 120 graus. Esse carinha aqui, ó, nosso ângulo de 120 graus, ele está no nosso segundo quadrante. Perfeito. Encontramos aí o que o pessoal fala, né, de primeira determinação positiva, ou onde ele para, né, a partir do respectivo ângulo. Mas o que acontece se nós temos em radianos? Tem uma dicasinha boa aqui. Olha lá, vamos lá. A ideia é, poxa, vamos pensar, em qual quadrante está o ângulo 17π sobre 13? Eu tenho uma dicasinha aqui de ouro que vai facilitar a sua vida. Transformar isso para radianos, para graus. Ah, Franco, eu gosto de transformar para graus, para depois fazer isso. Cara, o problema é dividir por números primos, por exemplo, aí. São números assim estranhos. Então eu tenho uma dicasinha. Olha lá. A ideia principal é, imagina o seu ciclo trigonométrico. O que nós sabemos no ciclo trigonométrico é que uma volta completa é gerada por 2π e meia volta é por π, certo? Sem problema nenhum. Tá aí o nosso ciclozinho. O que quer dizer quando a gente divide por 13? Vamos pensar. Olha lá. O que quer dizer quando está dividido por 13? Vamos fazer um ciclozinho um pouco mais bonitinho aqui, então. No nosso círculozinho, então, ó, estar dividido por 13 quer dizer que, poxa, eu estou dividindo em 13 partes, né, meu denominador. Então, quer dizer que uma volta completa seria 26π sobre 13. Concorda? Até aí, tudo bem, né? Porque isso equivale a 2π, uma volta completa. Então, vamos pensar. Poxa, se 26π sobre 13 ela é uma volta completa, então quer dizer que 13π sobre 13 é meia volta, não é? Opa, beleza. Meia volta. Tudo bem até aí, né? Temos π, né? Então, 17π sobre 13, vamos lá.
Poxa, de 13 para 26 eu aumentei 13 unidades, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui seria 19,5 π sobre 13, né? Por exemplo, né? Só para a gente poder saber a medida, né? Que seria 6,5, né? Aumentado do 13 π. Seria exatamente metade do caminho. Eu posso garantir para você que o nosso 17 π sobre 13 ele vai estar no nosso terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Outra maneira de descobrir também de uma forma interessante. Poxa, pensa bem, ó. Aqui nós temos 17 π sobre 13. A ideia então é, isso daqui não é a mesma coisa que 13 π sobre 13 mais 4 π sobre 13? Olha só que maravilha. Isso não é verdade? Porque mesmo denominador soma-se, né? Nós temos então aqui 13 π sobre 13 é π, mais 4 π sobre 13. A gente sabe até onde que ele vai estar agora e qual é o respectivo ângulo. Primeira determinação positiva só é complicado quando você não manipula bem as frações, mas de resto fica simples. É bem mais fácil a gente agir assim. Na aula de hoje nós vimos bastante coisa sobre o ciclo trigonométrico, né? Uma aula um pouco maior, né, do que a gente está acostumado. Mas mesmo assim a gente consegue avaliar agora, saber o que é uma relação do seno, o que é a relação do cosseno, quais são os respectivos valores. Porque a partir daqui nós já fundamentamos a nossa respectiva estrutura para a gente poder calcular as funções e poder falar sobre elas, que é exatamente nossas próximas aulas. Nos vemos lá. Tchau, tchau.